Bíblia aberta, cartilha de oração. E o texto é maravilhoso hoje, é uma leitura orante sobre fé e como é importante que tenhamos fé e entendamos que podemos perder a fé, chegamos a perder se não cuidarmos. É dom de Deus. Deus não retira a fé, mas nós podemos perder a fé. E o texto de hoje é capítulo 4, atenção, capítulo 4 do versículo 13 seguintes. Eu vou fazer alguns saltos, então fique atento. Romanos, capítulo 4, versículo 13. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo pertencesse a ele. Veja, palavra aparece agora. Essa promessa não foi feita porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele tinha crido em Deus e havia sido aceito por ele. Repito, a promessa, porque Abraão creu em Deus e Deus aceitou Abraão. Versículo 17. Como dizem as Escrituras sagradas, escuta: eu fiz de você pai de muitas nações. Assim, a promessa, dependente de Deus em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita dos mortos e faz com que exista o que não existia. Repito, enfim, eu fiz de você o pai de muitas nações. Quem? Abraão. Assim, a promessa, dependendo de Deus em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita dos mortos. Qual foi o primeiro ressuscitado dos mortos? Jesus. E faz com que exista o que não existia. Atenção, veja o que precisamos ter. Vida espiritual, busca de santidade, é quaresma. Versículo 18. Nós não costumamos falar que Abraão é o pai da fé? Você já ouviu isso? Quais foram as virtudes de Abraão? Vamos ver, versículo 18. Abraão teve fé, esperança. Abraão teve fé e esperança. Eu pergunto para você, no meio de tantas tribulações, de tantos nãos da vida, de tantas tormentas, você perdeu a esperança? Não, não pode. Não pode. Não perca nunca a esperança. Fé e esperança. Esta frase é maravilhosa e você tem que grifar. Eu vou grifar com caneta vermelha. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para a esperança. Por isso ele se tornou pai de muitas nações. Vale a pena você escrever isso. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivos para ter esperança. Veja, se fé é fruto da racionalidade, só isso, então é fácil. Mas o que é ter fé? É mesmo quando as circunstâncias dizem não, mesmo quando racionalmente a resposta não vai dar certo, mesmo quando os médicos dizem, lamento, é o fim, a última palavra de Deus. Vou repetir, você se encontra nesse texto? Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivos para ter esperança.
e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Versículo 19. Abraão, o próprio Paulo está escrevendo, tinha quase 100 anos. Com 100 anos é possível ter filho? Ah, padre, essa data não é verdade. Ô filho, ou acredita ou não acredita. Abraão tinha 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, com 100 anos, Paulo está escrevendo isso, que já estava como morto. E quando lembrou de Sara, também era idosa, 100 anos, não podia ter filhos. A sua fé não enfraqueceu. Gente do céu, pelo amor de Deus, acredite na palavra de Deus. Tudo na tua vida hoje pode estar te dando uma resposta negativa. Você não vai conseguir esse emprego, você não vai conseguir mudar teu casamento, você não vai conseguir salvar esta pessoa, eu não vou conseguir. Acredite, fé e esperança, mesmo quando tudo está te dizendo não. Abraão chega a dizer, Abraão olhou para o seu corpo de 100 anos, estava como morto. Gente, estava só o pau da gaita. Olhava para Sara também, mas a sua fé não enfraqueceu. Versículo 20. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. Continua. A sua fé o encheu de poder. Ah, meu Deus. A sua fé o encheu de poder. Senhor, obrigado por esse texto por enquanto. O quanto a fé pode te empoderar, que a fé não é crer pela razão, mas é ter fé mesmo quando tudo lhe diz não. Reflita este texto a partir da sua experiência de vida. Vamos fazer isso. Eu quero provocar um deserto na tua vida agora. Deserto, uma meditação, uma oração. Então vamos lá. Repito de novo. E eu quero que você leve embaixo de uma árvore, hoje na presença do Santíssimo. Você vai com a Bíblia na igreja, mas vão me chamar de, opa, esse aí virou crente. Não importa, você vai com a tua Bíblia. Ou você vai pegar no teu celular. Versículo 18. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso, ele se tornou pai de muitas nações. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, veja que humanidade, que já estava quase morto, e quando lembrou de Sara, que não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou na promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder. A sua fé o encheu de poder. E ele louvou a Deus, Senhor Deus, há tantas coisas na minha vida que humanamente falando eu não vou conseguir. Fisicamente eu não vou conseguir porque essa doença se alastrou no meu corpo, é uma metástase, Senhor. Eu não vou conseguir porque é uma fibromialgia, Senhor, o meu corpo dói. Humanamente falando, os médicos desenganaram. Humanamente falando, essa pessoa está perdida nas drogas. Humanamente falando, essa pessoa está perdida no alcoolismo, Senhor. Já é um pau d'água, Senhor. Mas eu me empodero da fé. A fé está me empoderando. Diga isso. Gente, isso é bíblico, é hoje. E a sua fé o encheu de poder. Que a minha fé me encha de poder, que a fé em Deus me encha de poder. E eu te louvo, Senhor, porque eu creio na promessa. Eu creio na promessa. Amém. Gente, eu vou dizer para vocês, eu já li muitas vezes a Bíblia. Eu já li com você Romanos. Mas eu digo, hoje, dentro dessa leitura orante, tinha passado batido. Por isso, Deus faz nova todas as coisas.
E tem um santo, se não me engano, é São Jerônimo, que diz, não é São Jerônimo, depois eu faço errata, mas não importa, o importante é o texto, que quando nós lemos a Bíblia, ungidos pelo Espírito Santo, a letra cresce. E hoje, aqui, você foi presença real, se é testemunho ocular, a Bíblia, a palavra, a letra cresceu. Amém, amém, amém. Oh meu Deus, que coisa linda. Ele, a fé, o encheu de poder. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.